Hereditário foi um filme escrito e dirigido pelo diretor Ari Aster. Antes deste filme, ele era considerado um dos melhores roteiristas da atualidade em Hollywood. E graças à sua fama como roteirista, ele ganhou a possibilidade de dirigir o seu próprio filme, Hereditário. Charlie! No ano seguinte, ele consegue, através da fama de Hereditário, captar verba para o seu segundo filme, Midsommar. Hereditário é um filme que divide muitas opiniões. E hoje vamos falar sobre este filme muito polêmico. E vamos começando mais uma sessão de Nerdoterapia. Seja bem-vindo, ou bem-vinda, ou bem-vindes. Eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. No vídeo de hoje eu vou focar principalmente em dois elementos. A híbris, que é algo presente nas tragédias gregas e também presente em Hereditário, que auxilia a leitura do vídeo. A capa do vídeo diz que eu vou te ensinar como entender Hereditário. Um filme de pós-terror, como eu disse no vídeo que eu falo sobre o pós-terror aqui no canal, que você pode acessar aqui pelo card, ele mostra que tem múltiplas leituras. Mas Hereditário, especificamente, ele traz uma leitura específica de acordo com as declarações do diretor e as propostas durante a criação da obra. Então eu posso te ajudar a entender um pouco melhor o que o diretor quis te passar com essa obra. Hereditário conta a história da família Graham, que tem alguma coisa ali bizarra acontecendo. Primeiro que a mãe da protagonista acabou de falecer, e aí um detalhe importante nessa cena é que quando ela falece, ela já utiliza um colar com o brasão do Paimon, que já é um anúncio da história que o Peter vai viver. O filme começa com uma trilha sonora impecável, uma fotografia muito legal e é tudo muito bem pensado. A movimentação de câmera é sempre muito precisa e objetiva. Várias cenas importantes do filme foram feitas em um take apenas. Por exemplo, a cena em que a Anne grita quando o marido dela de repente pega fogo ali, que a gente não consegue entender muito bem, porque tá num ambiente de sonho e não sonho. Pra você que acha que tá vendo dois filmes simultaneamente, isso é real. Foi um objetivo do Ari Aster quando ele criou o roteiro da obra. Mas quando a gente chega na cena da escola, um pouco antes do falecimento da Charlie, que na verdade não é a Charlie, eles estão estudando ali as tragédias gregas. Isso foi um anúncio pra gente. Existe um termo muito específico dentro de uma análise de tragédia grega que eu aprendi dentro da universidade que se chama híbris. Mas antes da gente continuar falando de híbris, se você não for inscrito ou inscrita aqui no canal, lembra de clicar aqui embaixo, se inscrever e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante porque assim a gente consegue ampliar o alcance do canal, se tornando cada vez mais nerd e fazendo com que essa população brasileira se torne menos noob. Mas voltando à híbris, na híbris é quando é anunciado que é impossível correr do seu destino. O destino da pessoa é traçado pelos deuses e ponto final. Isso é muito utilizado para a leitura de uma tragédia grega, porque em cada uma das tragédias existe uma híbris específica. Vou te explicar de uma forma bem simples. Existem três tragédias que são interligadas: Agamenon, Coéforas e Eumênides. Em Agamenon, ele tá no meio do mar assim e não tá ventando. Aí ele pega a filha dele e sacrifica para Artemis para o vento voltar. E aí o vento volta. Só que isso já é a híbris do Agamenon, quando a mulher dele mata ele. E aí ela mata ele com uma faca, e quando ela enfia a faca nele, ela diz: não sou eu que estou te matando. Por quê? Ele se sentiu no direito de sacrificar a própria filha para um deus, para que ele pudesse ter sucesso. Isso é uma arrogância masculina. Então a esposa mata ele com uma faca, que significaria ali o falo de Agamenon. Quando isso acontece dentro de Hereditário, onde que tá a tragédia grega? A arrogância. A arrogância já é pré-anunciada. O Peter acha que por ele não estar vinculado à família dele, por ele não gostar tanto da família dele, ele tá vivendo um mundinho paralelo dele. Quando ele leva a Charlie pra festa, ele simplesmente negligencia o cuidado dela. Já é mostrado ali as nozes sendo cortadas, preparadas dentro do bolo, e ele já sabe que a Charlie, ou melhor, Paimon, já é alérgico a esse negócio. Só que ele não tinha como correr daquilo. Então é óbvio, é explícito que ele não poderia fugir do destino dele, visto que o brasão já anunciava que a família dele, a avó dele estava usando o brasão no enterro, já usava o brasão de Paimon, mostrando que eles já estavam vinculados àquilo. Existe um indício muito esquisito que é: a Charlie nunca chorou, porque ela nunca foi de fato a Charlie. Ela nasceu possivelmente morta, e o que é hereditário é quando passa de pai para filho ali o manto do Paimon. O Paimon, ele possui o corpo da pessoa. O próprio Ari Aster, que foi diretor e escritor do filme, falou que sim, a Charlie é o Paimon o tempo todo.
Por isso, na cena final, eles chamam o Peter de Charlie. Só que na minha leitura ainda é um pouco mais abrangente. Porque a Charlie era cuidada pela avó. Só que antes, a avó foi possuída por um tempo por Paimon. Porque a própria Anne conta que a mãe tinha múltiplas personalidades. E ela conta também que o irmão tinha múltiplas personalidades. O Paimon, necessariamente, ele precisa viver no manto de um homem. Na demoniologia, ele é lido como um demônio feminino afeminado, mas ele está no corpo de um homem. Então, se vocês observarem, na cena final é mostrada uma foto da mãe da Anne, que no caso é a avó do Tony e da Charlie, e ela tá escrito Rainha Lake. Por quê? Se ela é a rainha, ela é Paimon. Paimon já estava na Terra. Só que aí, quando ele passa pro manto, ele passa pra filha dela. O que a gente não consegue ler antes da metade do filme é que a própria Anne também é vinculada ao Paimon e ela também usa o brasão. O que quer dizer que nessa família, possivelmente, eles são a personificação do Paimon aqui na Terra, que é um dos 8 governantes do inferno. Ele tem aproximadamente ali entre 100 e 200 legiões de demônios para que ele utilize como exército. E o Paimon, ele é fundamental para que o inferno, para que o apocalipse aconteça, porque ele controla grande parte das legiões de demônios. Então ele é um demônio importante de ter, os outros demônios precisam ter o apoio dele. Ele é um capiroto importante, mas a gente pode falar disso em outro vídeo. A híbris que acontece ali é uma coisa muito esquisita, porque é mostrado, olha, você está vivendo a híbris, você não pode correr do seu destino. Ele vai acontecer. E isso é mais óbvio ainda porque o tronco em que a Charlie bate a cabeça, que no caso o Paimon estava dentro do corpo da Charlie, ela bate a cabeça e morre. E o Peter acha que foi ele que matou, que foi, nossa, aconteceu ali. Não. Tudo já estava premeditado, tudo já iria acontecer em nome de Paimon para que ele pudesse voltar, ressuscitar e o pau quebrar. Que é o que acontece no final do filme. Diferente dos outros filmes de pós-terror, o filme ele abre múltiplas leituras. As primeiras leituras que a gente consegue fazer é principalmente relacionada à vida, à morte e ao luto. Porque está nesse lugar de fala, entende? As cenas iniciais ali, velório, defunto, e aí ela começa a participar de um círculo para tentar superar isso, só que de repente vira outra coisa. Isso foi uma confusão que o Ari Aster quis criar na nossa cabeça. Ele inclusive fala que o roteiro é para ser lido como tipo 2 filmes entrelaçados, então é como se os filmes fossem 2 serpentes, eles fossem fazendo isso. E aí uma das leituras principais que a gente consegue fazer é essa reflexão sobre a vida e a morte, e a outra sobre a personificação de Paimon e o retorno dele, que é uma coisa de terror um pouco mais explícita, e aí não tem muita leitura. E aí eu sinto lhe dizer, se você leu outra coisa, essas foram as falas do diretor durante algumas entrevistas que ele deu em 2018. Eu negligenciei o filme por vários anos, na verdade, né? Porque eu só fui assistir agora, no início desse ano, porque o meu irmão caiu até a cara ali, e aí eu ouvi dizer que havia uma cena parecida, e quando eu vi, eu fiquei chocado, inclusive. Charlie! Com a cena da Charlie batendo a cara no poste. É tipo bizarro. Foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Mas, se vocês quiserem, a gente continua conversando sobre Hereditário, a gente pode falar das curiosidades, porque tem várias coisas super legais. Por exemplo, eu já acompanhava a carreira da Charlie muito antes, porque eu amo musicais, e eu estudei muito, por muito tempo, vários musicais. E a Charlie ganhou o Tony Awards, que é tipo o Oscar do teatro nos Estados Unidos. Charlie era uma das meninas que fazia a Matilda. E eu amo Matilda, da Broadway. E eu me recordo que eu vi a Millie Shapiro cantando uma das músicas de Matilda que eu adoro, inclusive. E aí, pra você que não sabe, a Charlie foi o primeiro filme que ela fez. Ela antes era só atriz da Broadway, o que é uma coisa do capiroto. Porque, gente, ser ator da Broadway é complexo, gasta esforço e é, assim, surreal. Mas, se você gostou desse vídeo, lembra de clicar aqui, se inscrever no canal e indicar ele para os seus amigos, para que a gente se torne cada vez mais nerd. Eu sou Cauã Oliveira e este foi o Nerdoterapia. Até amanhã. Beijos.